Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Um dia muito especial hoje, né? Domingo, 8 de agosto de 2026, Dia dos Pais. Quero parabenizar aí a cada pai que separou aí um momento no seu domingo para estar aqui na casa do Senhor, louvando, engrandecendo, reconhecendo também a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. E também especial porque nós chegamos ao fim aí dessa temporada, né, da série de Gênesis. Nós estamos na última exposição bíblica, lá no capítulo 25. Você pode ir abrindo a sua Bíblia aí, no capítulo 25. E eu gostaria, antes de que a gente fizesse a leitura, né, de agradecer ao Senhor, porque nesse último sermão, nós estamos falando aqui os últimos momentos, né? O fim da vida de Abraão, que foi o patriarca de Israel, escolhido pelo Senhor, por misericórdia e deliberação do Senhor. E calhou, né, essa finalização aí, exatamente no Dia dos Pais, que inclusive esse sermão final era para ser em datas anteriores, né? Mas aconteceu. E agradecer também o pastor Valdelar, né, pela confiança, pelo convite, pelo chamamento, né? Me deu aí esse privilégio de ficar só com a cerejinha do bolo. Teve algumas outras pregações que nós compartilhamos aqui também, mas, né, é sempre uma honra poder ter a oportunidade de só empurrar a bola para o gol, né? Só não posso fazer igual o fatídico lance de Brasil e Noruega, ó. Chega a me dar gatilho. E o Endrick recebe a bola na cara do gol. Faz, menino. Faça a alegria da nação. E ele vai chuta para fora. Isso vai acontecer hoje não, que os irmãos estarão comigo em oração, em intercessão. E nós vamos aqui compartilhar juntos a porção da palavra que o Senhor tem preparado para nós. Gênesis capítulo 25, nós vamos ler dos versos 1 ao 18. Todos estão comigo nesta manhã? Podemos? Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zimran, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou a Seba e a Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía para Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Foram os dias de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Ber-lai-roi. Versículo 12. São essas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibzão, Mismá, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria.
ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Abaixe sua cabeça mais uma vez, feche os seus olhos. Senhor, nós pedimos nesta manhã, Pai, a revelação da Tua palavra, que o Senhor possa aqui nos ensinar, ó Pai, nos ministrar, Senhor, que cada coração esteja atento, ó Pai, ouvidos, corações abertos, Senhor, para que o Senhor preparou para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Assim oramos. Amém e amém. Conta-se que no século XVI, o então rei da Inglaterra, Henrique VIII, ele estava obcecado pela ideia de estabelecer um herdeiro para o seu trono. Até então ele tinha tido filhas, mulheres, né, do seu casamento com a então rainha Catarina de Aragão, mas o único filho homem, aquele filho que ele tanto ansiava para que pudesse ser o seu sucessor no trono, ele tinha sido fruto de uma relação com um amante chamada Elizabeth Blount. Esse menino ele se chamava Henry Fitzroy. E ele, mesmo sendo fruto desta relação, ele foi reconhecido, né? A paternidade foi reconhecida pelo rei Henrique VIII. Então, ele tinha o sangue do rei, ele tinha as características do rei, ele se parecia com o rei, ele morava em um palácio sustentado pelo rei, ele recebeu os títulos de nobreza e muitos presentes, mas havia um problema jurídico e constitucional. Ele não era um herdeiro legítimo ao trono do rei, porque ele não havia sido nascido sob o pacto do casamento real. Então ele tinha os privilégios de um filho de sangue, mas nunca poderia se assentar no trono da Inglaterra. Henry Fitzroy tinha o DNA do rei, mas ele não tinha direito a uma herança real. O que essa história, né, pode conectar com aquilo que nós lemos aqui da palavra do Senhor, o fim da vida de Abraão? Vamos tentar entender então. Primeira coisa que nos chama a atenção neste relato é a menção de uma nova personagem que até então nós não conhecíamos. Abraão desposou outra mulher que chamava-se Quetura, né? Então nós já conhecemos aqui, né, durante toda a história, desde lá do capítulo 12, quando o Senhor chama Abraão e ele tinha só, né, uma tenda e um sonho, e o Senhor fala: sai da sua tenda, vai para a terra que eu te mostrarei. Mas nós sabemos que Abraão ele tinha uma esposa que se chamava Sara, né? Uma concubina que se chamava Agar, da qual ele teve um filho chamado Ismael, mas o Senhor disse: este não é o filho da promessa. E agora nós temos aqui também um relato de uma outra mulher chamada Quetura. E essa mulher, ela deu, né, a Abraão muitos descendentes. Quantos nomes nós lemos aqui, né? Nós lemos aqui a genealogia, os filhos de Abraão, Quetura, os filhos dos filhos, né? Os netos. Então ela foi realmente um personagem muito importante dentro dessa narrativa para que a promessa que foi feita lá no início, né? Da descendência de Abraão, de fato, pudesse se cumprir em forma de multiplicação. Então, Quetura, essa mulher, né, esse primeiro personagem que aparece aqui, nós podemos fazer algumas correlações se nós entendermos, se nós fizermos uma leitura, imaginarmos uma ordem cronológica dos fatos, talvez nós vamos pensar que, Sara havia morrido, então Abraão, ele teve uma outra mulher, teve um segundo casamento, né, e teve esses filhos. Porém,
Algumas correlações nos faz pensar e concluir que Quetura, ela foi uma mulher também, uma concubina contemporânea aí do período em que Abraão era casado com Sara em vida, né? E ela poderia ser, então, uma das concubinas a qual gerava-se filhos, uma prática comum, né, nos tempos antigos, para fortalecimento, né, da base familiar, do clã, para que a família tivesse força de trabalho, para que a família tivesse recursos disponíveis para proteção, né, de propriedades de terra. Então, essa era uma prática comum, era uma concessão que Deus havia dado aos seus, né, o casamento poligâmico, né, uma prática que hoje nós sabemos, é necessário sempre lembrar que é um pecado diante de Deus, a poligamia, muito embora, né, o mundo moderno vá dizer várias coisas acerca disso, mas nós sabemos que hoje, né, com o cumprimento do tempo da graça, o Senhor, Ele nos chama e nos separa para um relacionamento exclusivo para com o nosso cônjuge a quem Ele preparou. O fato aqui, meus irmãos, é que através de Quetura nós temos aqui a primeira o relato histórico e civil sobre a multiplicação da descendência de Abraão, né? Quantos nomes nós lemos aqui? Nomes, inclusive alguns, né? Difíceis até de pronunciar. De repente, se, né, alguém aí está procurando nomes para os filhos e futuros filhos, talvez Abraão 25 não seja um bom lugar, Gênesis 25 não seja um bom lugar para você procurar nomes, porque são realmente nomes bem diferentes. Mas este é o relato civil de que Abraão teve a sua descendência multiplicada pelo Senhor através da vida de Quetura. E uma outra coisa que nos chama a atenção ainda nos primeiros versos, versículo 5. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas deu presentes e ainda em vida separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Isso aqui é um outro fato também que muitos de nós podemos ler, né, e olhar e pensar assim, nossa, que deselegância, né? O homem tinha um monte de filho, e aí ele deu, para alguns filhos ele deu alguns presentes, mas para um único filho ele deu tudo aquilo que ele tinha. Veja, né? Um problema inverso ao problema do rei da Inglaterra que eu li para vocês aqui no início, né? O rei da Inglaterra ele estava procurando ansiosamente por um herdeiro legítimo para herdar o seu trono. Abraão, ele já tinha muitos filhos e dentre eles, né, foi escolhido Isaque para que fosse o legítimo herdeiro de tudo aquilo que ele tinha. O costume da época também resguardava Isaque como herdeiro legítimo de tudo que era material, de todas as posses de Abraão. E isso também é um dos fatos que indica que Quetura tenha sido uma concubina, porque qual que era a diferença, né, entre a esposa e a concubina nessa prática, nessa cultura antiga? Era basicamente o status dos filhos que eram concebidos através dessas relações. Os filhos das esposas tinham parte na herança, os filhos das concubinas não tinham parte na herança, muito embora eram reconhecidos também como filhos. Então a gente vê aqui
né, o primeiro paralelo que é estabelecido da diferença entre aqueles que são descendentes e daqueles que são herdeiros. Veja só, nem todos aqueles que são descendentes de alguém, de um povo, exercem o direito de de participar da herança deste povo. Isso é um ponto que nos chama bastante atenção. Mas Abraão, ele foi generoso para com os filhos que estavam fora deste contrato legal aí da herança, os filhos que não tinham direito. O que a Bíblia fala que Abraão fez com esses filhos? Lhe deu presentes. Ele tinha uma obrigação jurídica de presentear esses filhos em vida? Não, ele não tinha, mas ele exerceu a generosidade para com esses filhos, lhe dando presentes. Mas fica claro de que tudo o que ele tinha foi dado a Isaac, o filho a quem Deus lhe prometera, o seu herdeiro legítimo e escolhido pela promessa do Senhor. Abraão, ele foi generoso para com os seus descendentes. Mas mesmo assim, eu arrisco dizer que alguns ou muitos deles poderiam ter reivindicado algo, né? Ah, mas eu também sou filho de Abraão, assim como Isaac, né? Eu tenho direito, eu tenho parte. Já ouviu alguém dizendo assim? É uma expressão muito popular, né? Que todo mundo fala assim: eu também sou filho de Deus, né? Me dê esse pedaço dessa pizza aí, que eu também sou filho de Deus, né? A fotinha na praia, nas férias, né? Descanso merecido, pois eu também sou filho de Deus. Não é assim que as pessoas fazem? Não é assim que muitos fazem? E o que a Bíblia fala a respeito daqueles que são filhos de Deus? João capítulo 1, versículo 12, nos diz claramente, né? Quem são aqueles, quais são os critérios para que nós sejamos tornados e sejamos chamados filhos de Deus. Mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqueles que são filhos de Deus não são aqueles que se autodeclaram filhos de Deus, mas aqueles que o receberam e que creram no seu nome e que foram nascidos nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. É apenas isso que nos confere, meus irmãos, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Isso também não significa que as mãos de Deus estão recolhidas e os punhos estão cerrados para com aqueles que não são os seus filhos. O Senhor, Ele tem bênçãos para todos nós. A graça, ela está disponível a todos, existe a graça comum. O fato de você ter acordado hoje, você está respirando, né? O sol, a chuva que o Senhor derrama, a natureza, as árvores, a oportunidade, o privilégio de viver. Isso é fruto da graça comum que está disponível a todos a quem ao Senhor criou. Mateus 5,45 diz: porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. O Senhor, meus irmãos, não pense que o Senhor não tem bênçãos.
O Senhor não abençoa a vida daqueles que não o reconhecem como um Pai, como um único Deus e Salvador. O Senhor tem bênção para eles também. Mas para aqueles que são filhos está reservado uma graça especial. É uma graça incomparável. É uma graça, é uma bênção que não se pode deteriorar com o tempo. É uma bênção inestimável, meus irmãos. É algo que nós não podemos apalpar. É algo que o Senhor reservou para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, a saber, a vida eterna, a graça especial, salvadora, irresistível e merecida, que está reservada para aqueles que são chamados segundo os seus propósitos. O Senhor é generoso. O Senhor é generoso para conosco. O Senhor é generoso para com todos. E isso é um princípio também que nós devemos observar, né? Desde a antiguidade, desde Abraão, o princípio da generosidade. Nós também devemos buscar a generosidade nos nossos relacionamentos, nas nossas relações pessoais. Porém, nós devemos entender que quando se trata da nossa relação com Deus, a relação de paternidade, relação de filho e pai, nós estamos falando de algo muito mais profundo. Nós estamos falando do cumprimento de uma aliança estabelecida, nós estamos falando de uma exclusividade, de uma entrega total. Isso não quer dizer que nós devemos desprezar as coisas dessa terra. Nós não devemos desprezar o fato de precisamos, né, construir ao longo da nossa vida o nosso patrimônio, né? Virão pessoas depois de nós que poderão ser beneficiados por aquilo que nós construímos, né? Então, muitas coisas em nossas vidas são necessárias, né? O conforto de uma casa, um carro para se deslocar com a família, enfim. Nós devemos desejar e trabalhar e buscar por essas coisas, mas nós não podemos exaltar essas coisas em detrimento das coisas do céu. Os nossos bens materiais ou os nossos relacionamentos pessoais, eles não deveriam ser mais importantes do que o nosso relacionamento com Deus. Jonathan Edwards foi um grande pregador do século XVIII. Ele disse em um dos seus sermões as seguintes palavras: pais, mães, maridos, esposas ou crianças, ou a companhia de amigos são como sombras, mas a alegria de Deus é a essência. Esses são como os raios dispersos, mas Deus é o sol. Esses são como rios, mas Deus é a fonte. Esses são como gotas, mas Deus é o oceano. O Senhor é a nossa esperança, é a nossa certeza. Ele é a nossa herança. Ele é tudo aquilo que nós devemos desejar, mais do que todas as coisas que nós podemos desejar nessa terra. Portanto, o Senhor nos chama nessa manhã a reconhecer a sua paternidade, dizendo e orando ao Senhor: Senhor, eu não sou nada diante do seu amor. Se eu tenho algo, eu reconheço que vem de ti. Se eu sou algo, eu reconheço que é por ti e me ajuda a confiar em ti, pois a nossa herança está no Senhor, a nossa esperança está no Senhor, a nossa confiança está no Senhor. Somente nele nós podemos ter acesso a essa herança imperecível, pura e imaculada, que não muda, que não se deteriora, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Então o Senhor escolheu dentre
já havia escolhido desde antes do seu nascimento, nós vimos isso ao longo da série, Isaac, dentre todos os herdeiros de Abraão. E aqui nós avançamos e vamos aqui para o momento final da vida de Abraão, né? Onde ele expira, conforme a palavra diz, e morre em ditosa velhice, avançado em anos, sendo reunido ao seu povo. Vejam, meus irmãos, que essa ocasião do sepultamento de Abraão, o relato deixa aqui que algo muito especial e profundo aconteceu. Versículo 9: sepultaram Isaac e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron. O que nós, quando nós estudamos e vimos a história de Abraão por meio dessa série, quantas coisas aconteceram depois do nascimento de Ismael, né? Quantos desentendimentos houveram dentro da casa de Abraão, entre a serva Agar e sua esposa Sara, né? E nesse momento aqui, na morte de Abraão, relata que Isaac e Ismael juntos, os seus filhos, os sepultaram. E ali, ele foi sepultado juntamente a Sara, sua mulher. E mais uma vez, o relato deixa claro que depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac. Ou seja, Abraão separou lá a herança, deu a ele tudo que tinha, né? E novamente, versículos à frente, a narrativa diz que o Senhor abençoou Isaac. Ora, o Senhor não havia até então abençoado Isaac? Será que não? Isaac foi o filho da promessa. A primeira bênção que o Senhor, claramente que nós vemos, é quando Abraão acorda cedo e fala: vamos, levanta, que nós vamos subir ali um monte ali e o menino está indo com ele. Né? Pai, mas eu estou vendo aqui, tem a lenha, tem tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Né? Você vai descobrir. Então o Senhor preservou a vida de Isaac, né? Isso não foi uma bênção? O Senhor deu a Isaac um casamento, a gente viu no capítulo 24, né? Isaac, ele se casou com uma moça formosa, ele amou, né? Quem não acredita em amor à primeira vista, leia aí Gênesis 24, você vai ver que Isaac olhou para sua esposa e a amou, né? No primeiro olhar. Então Isaac, ele era abençoado por Deus. E por que a palavra está dizendo aqui que Deus abençoou Isaac? Porque após a morte de Abraão, a bênção, a promessa que repousava sobre a vida de Abraão, automaticamente. Lembra lá da herança? Lembra da herança? Né? Mas aqui a Bíblia não está falando de terreno, a Bíblia não está falando de ouro, não está falando de prata, está falando da herança, da promessa que o Senhor havia prometido a Abraão. E estava ali desde a antiguidade, desde o princípio, preservando a linhagem do Messias, desde Abraão até Isaac e aos seus demais descendentes, conforme nós podemos seguir o relato da redenção. Então, Abraão, ele está morto, e nós podemos entender daqui que a morte de um homem de Deus não significa a morte da obra de Deus, não significa a morte das promessas de Deus, não significa a morte das alianças de Deus. Os heróis da fé, eles partem, mas o Senhor permanece fiel à sua aliança para com as próximas
gerações, né? E nós sabemos e temos certeza, meus irmãos, isso aqui é algo muito profundo, que a morte de um crente em Cristo é, na verdade, uma confissão de fé na ressurreição. Quando o crente morre, né, nós temos esse misto de sentimento, da tristeza, de estar perdendo, talvez, um irmão querido, um amigo querido, um ente querido, mas em nós deve ser reavivado a certeza de que um dia nós seremos ressuscitados com Cristo e receberemos parte na herança eterna, a qual Ele tem preparado para nós. Isso para nós é uma linda e profunda confissão de fé. Abraão está morto, seus filhos o sepultaram. O bastão é passado para Isaac. E nos versículos adiante nós vemos aqui também a genealogia de Ismael, né? Quantos filhos tiveram Ismael? Né? E por que o relato ele coloca aí, né, todos os filhos por nomes, né? Apesar de, na verdade, é o registro civil, né? É o registro histórico da história, da narrativa. Mas nós vemos aqui o cumprimento de várias coisas que foram prometidas por Deus desde quando ele chama Abraão, como, por exemplo, quando Sara e Agar entram em conflito, né? E Sara, ela vai embora da casa de Abraão e ela se encontra com um anjo, e o anjo do Senhor, ele determina algumas promessas também para a vida de Ismael, e essas promessas, elas estão cumpridas aqui. Quando aqui a narrativa fala sobre os 12 príncipes, isso é uma promessa que foi dada lá no capítulo 16, se eu não me engano, que o anjo ele fala com Agar e ele diz que da descendência de Ismael seriam gerados 12 príncipes. Então veja, no fim da vida de Abraão, quantas coisas nós vemos aqui se concretizar, quantas coisas o Senhor realizou, e dentre todas essas coisas, o Senhor, Ele cuidou em preservar a promessa que foi concedida através da vida de Isaac, preservando a linhagem messiânica, né? Nós sabemos que o mesmo Deus de Abraão foi o mesmo Deus de Isaac, foi o mesmo Deus de Jacó, para com os seus filhos que representaram as tribos de Israel, né? E a tribo de Judá. Então, todo o desenrolar da história, o Senhor preserva a linhagem messiânica, para que lá em João, como João relata lá no capítulo 1, até que o Verbo se encarna e habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, toda a linhagem messiânica ela é preservada, ela é guardada pelo Senhor até que se cumpra em Cristo. Isso para nós é um motivo de muita alegria e de se regozijar com todas as coisas, com a perfeição das coisas que Deus faz. Abraão estava morto, mas as promessas não. A obra do Senhor, ela não para. A obra de Deus, ela não para mediante a morte de um homem de Deus. E, como eu falei lá no início, né, nós temos aqui o relato da genealogia de Ismael, como nós terminamos aqui a leitura. Nós vemos que o capítulo 25, ele começa com o relato da genealogia dos filhos de Abraão, descendentes de Quetura, e depois, morte de Abraão e os filhos, a descendência através de Ismael. Veja só como Moisés, neste relato, ele cuidou para que
o retrato, né? O retrato da história da morte, do sepultamento de Abraão estivesse envolto em uma espécie de moldura que é a sua própria descendência, os seus filhos e os filhos de seus filhos, deixando claro que em vida a promessa do Senhor de multiplicar a sua descendência se cumpriu em cada detalhe. Isso é muito maravilhoso. O texto, então, ele vai nos provar que nenhuma única palavra de Deus, meus irmãos, cai por terra. Ismael recebeu as bênçãos terrenas, bênçãos materiais, mas a linhagem messiânica, ela continuou estritamente através de Isaac e em todo o desenrolar da história até chegarmos a Jesus. Porque o Senhor, Ele cumpre a sua palavra, Ele não retrocede, mas Ele guarda aqueles que são seus, Ele preserva a sua promessa, mas Ele não recolhe as suas mãos para aqueles em que, porventura, estão fora da sua promessa. Nós estamos caminhando para o fim. Eu sei que hoje é um dia, né, que nós temos algumas atividades, né, as famílias se reúnem para o almoço, então eu quero já aqui caminhar para a conclusão desta reflexão. E eu não poderia deixar de fazer isso sem ir lá no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, e compartilhar com os irmãos a síntese da história de Abraão, né, que nós estudamos aqui ao longo de 13, acho que foram 13, 12, né, 12 a 25, 13 capítulos, mas que em Hebreus está uma síntese muito profunda, a qual nós podemos meditar e entender a grandeza das maravilhas de Deus que podem ser manifestadas na vida daqueles que são seus. Diz assim, Hebreus capítulo 11, do 8 ao 16, eu vou ler para os irmãos. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiadamente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem, velho sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé e, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos deste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Profundo, né? Bonito, poético. Essa aqui é a história de Abraão, a síntese da história de Abraão, e aqui nós acabamos de ver como ela termina. Com a descendência reunida, com a promessa resguardada. E através disso eu queria compartilhar com os irmãos algumas aplicações importantes. A primeira delas, que nós precisamos entender que a vida é um sopro. Mais dias, menos dias, o nosso dia chegará. Assim como foi com Abraão. Muito embora a vida de Abraão foi um sopro um pouco mais... que foi um pouco mais longe, né? 175 anos, olha só que bênção. Olha só que maravilha, né? Longevidade ele alcançou no Senhor. Mas para o Senhor, 175 anos não é nada, tá?
a vida continua sendo um sopro, uma neblina, né, um vapor. Nós não sabemos o momento que o Senhor irá nos chamar, irá nos recolher, e isso deve ser para nós motivo de reflexão diária. Mas nós também precisamos entender que a nossa vida, ela não é medida pela quantidade dos anos que vivemos, mas pela fé que nós cultivamos e compartilhamos ao longo da nossa jornada. O próprio Moisés escreve no Salmo 90, né? Ensina-nos a contar nossos dias a fim de que alcancemos corações sábios. Este é o propósito. As coisas do mundo são ilusões mediante a herança eterna que o Senhor tem preparado para nós. E eu gostaria de aproveitar essa ocasião para dizer a você, pai, a você, homem, né, que deseja também deixar um legado de confiança nessa terra. O maior patrimônio que você pode deixar para a sua família é um legado espiritual. Vou falar mais uma vez. O maior patrimônio que você pode deixar para a sua família é um legado espiritual. Se puder deixar um terrenozinho, talvez os meninos vão até brigar, né, na justiça para, se puder deixar, ok, mas não é o mais importante. Não é o essencial. A segunda aplicação e entendimento que essa palavra nos traz é que a nossa história, a história daqueles que são filhos, ela não acaba aqui nessa terra. A nossa história não acabará mediante ao dia que nós morrermos. A minha avó materna, Dona Nilza Antônio Nascimento, quem aqui conheceu minha avó? Ninguém, né? Ah, o Gil conheceu. Mas, com certeza, muitos de vocês já ouviram falar dela. O pastor Valdelar já falou dela. Meu pai já falou dela, pregando aqui. Talvez a Indira pode ter falado em algum de vocês. E eu sempre lembro, muito saudosamente, muito carinhosamente, da vida da minha avó. A morte da minha avó vai fazer aniversário de 30 anos. Daqui 2 ou 3 anos, se eu não me engano, vai fazer 30 anos que ela foi ter com Jesus. Mas o legado que ela deixou foi tão profundo que nós, sempre que nos reunimos, nós nos lembramos de tudo aquilo que ela nos ensinou. A morte de um crente não é o fim. O legado, ele permanece, ele continua. Nós precisamos entender isso. Aquilo que nós construímos, aquilo que nós cultivamos espiritualmente, vai ficar. O carro, ele vai estragar, o motor vai fundir. A casa pode vir um vento e levar. Mas aquilo que nós construímos, o legado espiritual, é o que irá permanecer. E por último, não duvide que Deus, ele está cumprindo as suas promessas. De repente a gente olha e pensa nas promessas de Deus como algo futuro. E a promessa de Deus de nos buscar, de nos glorificar, ela será cumprida também. Mas isso não significa que o Senhor, que Deus, ele está parado, sentado lá no seu trono, de braços cruzados, vendo as coisas acontecerem. As promessas de Deus estão se cumprindo. Os filhos são promessa do Senhor, a igreja é uma promessa do Senhor. As promessas vão se cumprindo ao longo que a história vai se desenrolando. Mas nós não vamos esquecer jamais que a maior das promessas o Senhor irá cumprir de buscar a sua igreja e glorificá-la e levar-nos para junto de si, para que nós possamos juntos viver por toda a eternidade. Essa é a maior promessa, essa é a maior herança que nós temos em Cristo. Isso não deve ser para nós outra coisa, senão um motivo de alegria e gratidão. Peça ao Senhor aquilo que você deseja, submeta as suas orações, aquilo que você precisa, aquilo que você tem buscado.
mas não deixe de se regozijar no Senhor, mediante a maior promessa, a maior herança que nós temos nele, a saber, a salvação e a certeza que um dia estaremos junto a ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela paciência. Eu queria te convidar a orar mais uma vez e agradecer ao Senhor por essa palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelas vidas, pelos corações, a qual o Senhor ministrou nessa manhã, ó Pai. Quero agradecer mais uma vez pela vida de cada pai aqui, Senhor, que está presente, que podemos aqui compartilhar juntos a porção da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço mais uma vez. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Deus é bom.